Fala pessoal, eu sou o André Fialho, analista de renda fixa aqui da GNA Investimentos. Esse é mais um De Frente com o Analista. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o relatório que nós soltamos essa semana, que é o título que a gente deu, assim, o ciclo de cortes da Selic foi adiado. Bom, basicamente, passando pelo que aconteceu na semana anterior, né, o que mais impactou ali nos juros locais foi a decisão de política monetária do Banco Central, que é onde ele manteve a Selic em 13,75, porém, ele veio com um comunicado bastante duro, assim, com relação ao combate à inflação. Ele vê que a inflação ainda está em patamares muito acima do que ele acha o ideal, para que ele possa começar a pensar em flexibilizar a política monetária. Então, com esse cenário ainda muito incerto lá fora, com crise bancária, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, os juros lá dos bancos centrais, tanto dos Estados Unidos quanto do Banco Central Europeu, eles subiram as taxas de juros nas últimas reuniões, né? O Central Europeu subiu em meio ponto percentual e o Fed subiu em 0,25 ponto percentual. Apesar que ambos, né, principalmente o Fed, ele ainda está bastante vigilante com relação à inflação, mas ele deixou claro que caso uma crise de crédito se acentue por lá, pode ser que o cenário ali de mais altas para o Fed Fund, que chegaria próximo de 5,5%, 6%, ficaria um pouco fora do radar. E o Banco Central Europeu não, ele já foi um pouco mais duro, ele deixou uma mensagem de que o target de inflação ali são os 2% por longo prazo, e ele vai tentar atingir isso de qualquer maneira, né, digamos assim. Então, se a gente for observar o movimento dos juros locais, a gente pode ver que a curva DI nos vencimentos mais curtinhos, ela acabou abrindo, tá? Por exemplo, na quinta-feira, logo após a decisão de política monetária, os juros subiram muito forte, justamente pela mensagem que o Banco Central soltou, que o combate à inflação ainda é o principal objetivo dele, ele ainda não vê essa inflação cedendo no curtíssimo prazo, né? Se a gente for pegar aqui o movimento das NTNBs, elas também, as NTNBs mais curtinhas ali, a NTNB que vence em 2023, a que vence em 2024, também tiveram uma alta justamente é, ocasionando esse ajuste aí de política monetária, né? O mercado já precificava antes da decisão do Copom que os cortes de juros ocorreriam com uma probabilidade por volta de 40% na reunião do mês de maio, e ali na quinta-feira, essa decisão, né, esse possível corte na Selic foi jogado lá para depois do segundo semestre, lá para setembro, outubro. Então, foi basicamente um ajuste das taxas de curto prazo, mas se nós formos olhar as taxas de médio e longo prazo, essas taxas elas fecharam, tá? Em relação à semana anterior, né? Se a gente olhar aqui os DIs, tanto os DIs, né, intermediários quanto os mais longos ficaram aqui no meio que no 0 a 0, tá? Eles não tiveram muita movimentação com relação à semana anterior, mas a parte do trecho intermediário ele já mostrou uma leve queda, tá? E com relação os juros americanos, é, nas últimas semanas está com bastante volatilidade, né? Como eu disse, acho que nos vídeos anteriores, a Treasury de 2 anos chegou a bater 5%, e depois do evento lá de Silicon Valley Bank e outros bancos em crise, esse juros já foi para baixo de 3,5%, então foi um fechamento bem relevante em todas as Treasuries, né, que são os títulos de dívida norte-americanos, que é uma maneira de a gente enxergar a previsão das taxas de juros para os próximos anos nos Estados Unidos. Passando um pouco sobre dados aqui que saíram na semana passada, né, teve o IPCA 15 do mês de março, que veio com uma leitura positiva com relação ao esperado pelo mercado, isso foi bom, isso fez com que na sexta-feira, né, os juros curtinhos ali, intermediários, eles fechassem bem, tá, com relação principalmente ao movimento de quinta-feira, que teve aquela alta expressiva, então, a leitura de inflação, nesse caso, veio mais positiva, tá? E a gente olhando aqui o Boletim Focus do Banco Central, que ele divulga toda segunda-feira, os índices de inflação para 2023, eles tiveram basicamente ficou estável, né? Ele passou de 5,95 para 5,93 para a inflação para o final do ano, e porém, só que as inflações para 2024 em diante, elas tiveram
um ajuste positivo, né, de 2024 agora está por volta de 4,33, o que é acima do centro da meta do Banco Central para a inflação. E os especiais mais longos, tanto o 25 quanto o 26, ambos estão em 4%, né, o que é possível, será possível nova meta de inflação, centro da meta de inflação do Banco Central, que a gente ainda vai ver após a decisão do Comitê de Política Monetária, que vai acontecer em breve, tá? Então, assim, a gente teve um ajuste ali nos níveis de inflação, o restante ficou basicamente estável, a gente só teve uma queda ali para atividade, para o PIB para 2025 e 2026, que ele vai aproximadamente estar rodando por volta de 1,70 para 25, 1,78 para 2026, que é um ajuste natural, dado o cenário muito mais desafiador que a gente está encontrando, tanto localmente quanto lá fora. Agora a gente vai passar para o pique da semana, que basicamente é o pique da semana anterior, porém a gente atualizou os dados de JBS, que soltou o resultado na semana passada, então a gente atualizou os nossos cálculos de como é que estão os índices de endividamento, de alavancagem, de liquidez para a JBS, a partir do quarto trimestre de 2022. A gente ainda vê com muito bons olhos, tá? A nossa escolha não se alterou. Inclusive, teve uma pequena melhora aí de preços, tá? A taxa que a gente observou na sexta-feira, que foi quando a gente pegou as informações, você consegue alocar ela hoje em IPCA mais 6,80. Com relação à semana anterior, que era IPCA mais 6,60, já tem um ganho aí de 0,2 ponto percentual, o que a gente vê com um prêmio bastante atrativo com relação à NTNB de referência dele, ok? Passando para o que vai acontecer nessa semana. Bom, a gente vai ter a ata da reunião do Copom, que vai ser divulgada, né, nessa semana, então vai ser bastante importante a gente observar o que vai ser dito ali por parte dos membros do Copom com relação à política monetária, e eu acho que o principal documento que vai sair essa semana é o relatório trimestral de inflação, onde o Banco Central ele abre ali os modelos que ele usa para calcular como que ele vê de inflação, PIB, crédito, contas externas, enfim. Então é um, um informativo bem completo ali por parte do Banco Central, que eu acho que vale bastante a pena a gente olhar e entender o que o BC está vendo para os principais índices econômicos para os próximos meses. Nos Estados Unidos, a gente vai ter um índice de inflação, que é o PCI, o deflator do PCI, que é o preço ao consumidor, e o Banco Central americano olha muito esse número, tá? E outro número importante que vai sair são os PMIs lá da China, que é como se fosse que ele mede basicamente a atividade, né, um proxy para a atividade econômica do país. Então, acesse nosso relatório no Genial Analisa. Lá você consegue ter diversos outros relatórios sobre renda fixa, sobre outras classes de ativos que você tem interesse em saber com mais detalhes. Então, deixe seu comentário aqui no vídeo, se você gostou, se você tem alguma dúvida, e a gente se vê semana que vem.